Eu acho que se você vier um pouquinho mais para cá, ficamos os três um pouquinho melhores. Ah, melhor. Melhor, né? Deu, tá ótimo. Então tá, então eu acho que estamos ao vivo, né? Avisaram algumas pessoinhas? Avisamos, chamamos todo mundo. É? Entrei na live. Tá certo. Enfim, muito boa noite, pessoal. Estamos aqui no Confrapapo. Toda segunda-feira, às 20 horas, a gente bate um papo bem legal com os grandes, né? Eu sempre gosto dos grandes. Então, pessoas que têm competência, têm valor agregado, têm alguma coisa de especial que possa entregar pra gente e tem que ter uma energia boa. Beleza? Importante. Importantíssimo. E esses minutinhos iniciais a gente aguarda um pouquinho o charme das pessoas entrarem e vai cumprimentando algumas pessoas para daí então oficialmente a gente explicar mais detalhes. Já tem alguns aqui, pelo jeito vocês são queridas. Então vamos lá. Mande Maganhoto. Família tem que estar presente, né? Raquel Luiz, Carla Arquiteta, Valdir Rodrigues, Laís Brandi, Luciano Paiva Paula, bem-vindos pessoal. Woodcraft sempre está com a gente. Raíza Bueno, já esteve aqui, é ótima, Já. conhecem de vista, né? Um pouquinho, né? Só de vista mesmo. A Laís Brandi está falando beijo para essas arquitetas lindas. Arte, Projeto, Arquitetura, Raíza está mandando uns foguetinhos aqui. Mandem foguetes, avisem as pessoas que a gente vai bater um papo legal sobre a nova arquitetura. Sucesso sempre. Pri Rispoli fala de arquitetura sustentável e arquitetura saudável, me corrija. Mas eu tento pegar essa mulher para vir aqui todas as segunda-feiras da vida dela, ela não pode. A agenda dela céu, reserva para ano que vem, então. Vou. Nossa, daqui 2 anos tem ano bissexto. Reserva pra mim dia 29 de fevereiro. Ai, tá bom. Saudável, é isso aí. Oliveira Porcelanaria sempre tá por aqui. Diego Civi. Rodrigo Tadeu. Rodrigo é o nosso apoio na Prefeitura de Curitiba. Sim. É o Rodrigo. Me ajude com o teu sobrenome pra eu não errar. Já tá saindo, cara. Me ajuda. Ai, daí a Giva Rorribas, Diego Silve, já fiz 2 projetos com ela, Diego Silve. Maravilhoso. Ah, é? E pessoal, às vezes vem umas pessoas que a gente conhece, mas usam um tipo L719 e a gente não sabe qual é o Instagram, né? Então podem nos ajudar, beleza? Barakzuk, meu amigo Rodrigo Barakzuk. Pô, desconto, né? Não é fácil o sobrenome, né? Rodrigo é extremamente competente, faz a Secretaria de Urbanismo crescer com qualidade e competência, é um braço, uma porta aberta para nós arquitetos. Admiramos muito o teu trabalho e vamos sempre cutucar você aí, beleza? Então, minhas amigas, será que podemos começar? Vamos lá. Vamos? Então, mais uma vez, muito boa noite. Toda segunda-feira a gente bate um papo bem legal. Faz mais de 50 lives que a gente conversa sobre arquitetura, engenharia, paisagismo, design e tantas áreas adjacentes que trazem calor ao nosso coração e ampliam nossas competências. É o que nos faz bem, é o que a gente sabe fazer. Eu sou Leopoldo Guimarães, sou arquiteto urbanista, também sou administrador, sou proprietário da Mora Constrói, construímos casas de alto padrão e eu geralmente construo casas de projetos de arquitetos melhores do que eu. Como essas duas aqui, e como vários outros que eu entrevistei aqui. E estou aqui com 2 meninas competentes, novas na profissão, 5, 6 anos de profissão. Isso mesmo. É isso? 5 anos de formado mesmo e atuando. Vou fazer uma parte, o Rodrigo falou que quarta-feira tem uma live da Prefeitura, vamos prestigiar ele. Dê mais detalhes e depois a gente dá o teu recadinho. Então, meninas, me contem quem é você e você. Se apresente, eu vou puxando o fio do novelo, beleza? Pode ser? Pode ser. Quer começar? Pode ser. Começa então. Vamos lá. Bom, eu sou a Carolina Dallagrana, eu sou arquiteta. Digamos que recém-formada também, né? Porque a gente demora para entender o mercado, né? É verdade. Então, eu já estou aí na área já faz um tempinho, desde
Entre 5 e 6 anos. 5 a 6 anos. Eu achei legal que você disse que é recém-formado. É. Leva um tempinho para a gente tatear o mercado, entender o que é a nossa profissão, qual a diferença, às vezes, entre a academia e o chão de obra, o chão de escritório, os clientes, né? Exatamente. E você? Eu sou Eduarda Maganhoto. Minha história é bem parecida com a da Carol. A gente se formou na mesma época. Nos conhecemos nessa aventura aí, as duas iniciando a carreira sem saber direito, né, como conseguir cliente, como começar com um projeto e buscando conhecimento, né, daí a gente acabou se conhecendo, fez alguns projetos juntas já. Também formada há 5, 6 anos, me formei na PUC e logo de início também já comecei com o meu escritório. No começo tinha uma sócia, né, que é nossa amiga também, Paula Kenap, e a gente ficou muito tempo juntas. Depois de um tempo nossas ideias acabaram, né, mudando e nos separamos, mas a amizade continuou, não teve problema nenhum. Que bom. E aprendendo, né, não tem, na arquitetura a gente começa sem saber, né, a gente entra com uma ideia achando que vai ser de um jeito e no mercado a gente vê que não tem nada a ver e cada cliente, cada experiência é uma nova. Eu sinto que tem algumas profissões, muito poucas, que você sai e tem emprego para você, né? A medicina é assim, né? Talvez daqui a alguns anos não seja, mas hoje ainda é assim. Você pode cavar um lugar para você ganhar muito bem e ir para o interior do Brasil, ou você pode ganhar bem, mas sai empregado, se você quiser, até na capital. Nossa profissão não é assim, não é? Decididamente não, né? Independente do lugar. Eu acho que independente do lugar. No Brasil não é assim. A gente tem que ralar para encontrar o nosso segmento, nosso espaço. Não foi diferente para vocês, né? Eu demorei 2 anos e meio para conseguir entender como que funcionava o escritório de arquitetura. Daí eu comecei a entender como que... Eu comecei a aceitar, na verdade, que eu não era arquiteta, eu era gestora. Aí que eu comecei a mudar a minha mentalidade sobre o escritório de arquitetura. Mas foi com 2 anos e meio para eu aceitar e entender isso. Sim. E talvez alguns de nós venham de uma família de gerações de arquitetos e tal. É outro papo. Você já entende, você já vem com a mesa pronta, né? Exatamente. Não foi o caso de vocês. Não. Até a gente fez... Um dos nossos primeiros projetos a gente fez juntas, né? E um dos projetos que a gente fez foi um que tinha gravação na prefeitura. A gente se ferrou tanto esse projeto. Tipo, E no final a cliente não foi. Depois de lutar. E eu estava lá a gente sentar e chorar. Mas assim, a gente aprendeu muito. Nossa, Esses projetos os mais trabalhosos que a gente tem, acho que são os que a gente mais aprende, assim, porque a gente tem que ir atrás de informação, a gente tem que tentar entender todo o processo. Então é no erro e acerto ali que a gente vai crescendo. Nesse foi legal que a gente não aprendeu só do processo de projeto. A gente aprendeu também como lidar com o cliente. Essa cliente era um caso à parte, assim, difícil, sabe? Aprendi demais. Eu acho que todos nós, arquitetos, designers, paisagistas, engenheiros, mas quem mexe com esses grandes sonhos, que é uma mistura de o meu sonho com o quanto eu vou gastar, mexe um pouco com a cabeça e o coração deles, né? E algumas vezes a gente surfa daqui e dali e você faz uma parceria, às vezes até uma amizade. E infelizmente algumas outras não funcionam bem assim, né? Exatamente. A gente tem que levar como aprendizado. Sempre aprendizado. Porque disso a gente nunca pode ficar com esse pensamento que é uma coisa ruim. Você quer que acabe logo, você pensa, não, eu penso assim, pelo menos. Algumas lição positiva já aprendendo que tira. para o próximo a gente tem que saber conversar melhor com o cliente às vezes, não é só o cliente, Entender melhor o entender processo. melhor, para tentar não acontecer isso de volta. Evitar, né, essas situações. Quem não sai de casa não erra. Exatamente. Então, a gente vai errar daqui 5 anos, daqui 10, daqui 30. A ideia é a gente evitar os mesmos erros, né? A gente se permitir novos erros, mas não os mesmos, né? Então, o nosso pé sujo, a nossa repetição de processos faz a gente ajustar a rota, né? Para caminhar melhor, para tatear os acertos na imensa maioria dos casos, né? Eu lembro de uma cliente que me ligou porque eu era amigo de um gerente dela.
que eu não via há 15 anos. Dele, Leopoldo, eu acompanho um pouco você, explodiu a nossa indústria. E você pode fazer um laudo de patologias de construção. E eu não sabia fazer isso. Mas eu vi uma oportunidade. E daí ele disse, eu tenho até um orçamento aqui de quanto e quanto tempo. Pediram 90 dias para fazer e pediram um valor considerável. Eu disse, eu consigo fazer 20% mais barato e em 30 dias. Tive que estudar de noite para entregar isso. Entreguei, funcionou e eu construí a nova indústria. Nossa! Então, algumas vezes a gente não está preparado. A gente se prepara no caminho, né? A gente nunca está preparado. A gente, às vezes, 100% eu acho que nunca, né? Eu ia falar uns 99% ali, a gente aprende no decorrer. Teve uma cliente minha que no começo eu fiz muito acompanhamento até de graça, assim, sabe? Pra que eu vi No que começo na acho que a obra, gente quer abraçar tudo, né? O que aparece de oportunidade, mas eu vi que na obra era onde eu ia aprender. Então eu cobrava um valor super barato para o cliente realmente querer que eu estivesse lá na obra. Os primeiros projetos a gente faz de graça, né? Exatamente. E daí eu nunca esqueço, teve uma cliente minha que ela me falou assim, Carol, o pessoal está instalando a banheira. Só que eles estão com umas dúvidas que eles não sabem instalar. Você pode ir lá na obra? Aí eu falei, posso? Disse que eu sabia como instalar a banheira. Posso? Aí eu lembro que eu fui no carro aqui. Daí você dá a mão pra ela e diz, vai dar certo. Como instalar a banheira? E foi indo Cheguei lá e dei aula de banheira. Olha! E deu certo. Deu certo, tá lá até hoje. Mas a gente nunca tá preparado pra nada. É muito difícil a gente estar sempre preparado. Saber tudo, né? A arquitetura acho que é a gente tá um mercado muito amplo, engloba muita coisa. Então é impossível a gente realmente saber de tudo, né? Eu falo que os fornecedores, eles são a nossa extensão, assim, porque a gente não é especialista de nada. Então é muito legal ter essas parcerias, porque na época eu não tinha muitas parcerias, hoje em dia sim, então qualquer coisa eu já ligo, meu Deus, como faz isso? Porque eles são especialistas de cada área, a gente não é totalmente especialista de nada, a gente é especificador, né? Então ajudam bastante. E se a gente puder falar de fornecedores e dar um passo atrás, a gente pode falar um pouquinho da Confra. Com Não certeza. Exatamente. Esse aqui é o Confrapapo, o nome é Confrapapo porque é um bate-papo da confraria dos arquitetos, designers, paisagistas, engenheiros e profissionais da nossa área. Vocês são da Confra? Sim? Eu também sou da Confra. A Confra tem por objetivo bater um papo técnico com esses arquitetos, trazer oficinas, workshops, viagens técnicas, parcerias. Às vezes nós não dominamos todas as áreas, como a gente bem falou aqui. Tem outros arquitetos, outros designers, outros profissionais que podem às vezes dar completude ao nosso trabalho e a gente pode encontrar e encontra às vezes na Confra, não é? Com certeza. Com certeza, profissionais de várias áreas. De várias áreas, não é? E ninguém sabe tudo. Cara, ninguém sabe tudo. Pode ter 30 anos de profissão, tem algo a aprender, não é? Então a gente juntar forças fortalece a qualidade do nosso trabalho, não é? Com certeza. E eu entendo que a Confra é um facilitador para isso, não é? E a gente vê que eu entrei há pouco tempo na Confra, mas eu já tô tendo um feedback muito legal, assim, que eu tô vendo que o pessoal se ajuda muito. Mesmo. Não é aquela, manda uma pergunta e fica aquele clique lá, não. Todo mundo manda mensagem ali, todo mundo se ajuda e tá disposto realmente a ajudar. Isso é muito legal, vai poder ser bastante. Eu já vi muita gente tem uma visão assim que acha que mas é um grupo só de arquiteto, que um não vai querer ajudar o outro, alguma coisa assim. Já ouvi alguns comentários desse tipo. E na verdade lá é o oposto, né? 100% oposto. Todo mundo que tá lá tem espaço para todo mundo, um querendo ajudar o outro. E pelo menos quando eu quis entrar, foi justamente por isso, por essa troca de experiência, essa troca de informação. E acho que é muito enriquecedor para todo mundo que tá lá. A gente cada dia aprende um pouquinho. Eu sinto também uma outra coisa legal. A gente constrói amigos. Com certeza. A gente constrói pessoas de boa vontade. Eu encontrei amigos mesmo, tá? Não só colegas. É verdade. É muito legal. Eu tenho uma amiga, Larissa Rocha, que já esteve aqui, que se tornou minha melhor amiga. Ela me ajuda em tudo e tal. Daí é tipo, ano novo, é na chácara, isso, aquilo e tal, né? Então tem sido uma pessoa que tem me ajudado bastante. E a gente encontra profissionais que podem competir, mas é tão elegante que a gente encontra mais a parceria. Não é? Com certeza. Não tem por que ter concorrência. Curitiba
da Confra, a gente pode falar do que você havia falado 2, 3 minutos antes. Fornecedores. Como são importantes, né? Nossa, Muitíssimo. demais. Mas esses dias o arquiteto falou bem assim, eles são a extensão do meu escritório. E eu falei exatamente isso, a extensão do seu escritório. Resumiu o que a Porque gente às vezes a gente tem alguma dúvida, às vezes a gente, vocês sabem, né? A gente arquiteto quer fazer aqueles projetos mirabolantes, daí depois chega o construtor, o engenheiro, tem que executar e eles não tem como. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de projetar, pra gente saber que pode executar. Sim. Então, às vezes eu tenho umas ideias diferentes, aí eu já ligo lá, marcenaria. Posso inventar isso agora? Dá pra fazer isso? Boa. Porque às vezes não adianta. Daí chega na hora o cliente, Carol, não dá pra fazer aquilo lá que você criou no projeto. E acho que é frustrante, né? Claro. Exatamente. Isso já linkando o que a gente falou no começo também. Várias vezes no começo a gente faz, vamos criar, a gente cria, tem ideias legais, diferentes, mas na hora da execução, como a gente não tem experiência, a gente fala, depois eu dou um jeito, depois eu detalho, e daí não dá certo, não tem não tem como, não é viável fazer. Então, é importante ter. Não é na hora de indicação, né? Seria na hora de na criação, é importantíssimo. É legal a gente falar de projeto e conversar com quem executa, né? Porque às vezes ajustes podem ser antecipados em vez de lágrimas depois, né? Exatamente. E as áreas, né? Você vai aprendendo conhecimento, trazendo mais conhecimento para você permear os caminhos possíveis, né? E tem uma frase, até não é nem da arquitetura, mas da engenharia, que na engenharia tudo é possível, depende de quanto você quer pagar. Mas não se aplica também à arquitetura, acho. Não é? E a gente pode fazer coisas incríveis, mas há de se tomar cuidado. A gente precisa ler os clientes, né? Ver até onde eles podem ir, onde o sonho encaixa no bolso e o bolso encaixa no sonho. É um grande desafio nosso esse, não é? A gente tem que tentar unir isso. Acho que o nosso principal papel é esse, trazer o que o cliente quer realmente, o desejo dele de projeto, encaixando, cabendo no orçamento dele. Então, pra mim, é o maior desafio realmente, porque às vezes até o cliente não tem uma noção de quanto isso vai custar, como vai ser todo o processo. Então, a gente precisa explicar, apresentar as possibilidades. Olha, para você fazer isso, o custo é tal. Beleza, tem como? Ótimo, mas às vezes não é. Então, a gente tem que ir adaptando. Isso é uma dificuldade que eu vejo que as pessoas recém-formadas têm muito grande disso, de saber o preço das coisas. Sim. E eu sempre falo para todo mundo, quando a gente faz a consultoria, eu falo, pega um projeto que você já fez, porque todo mundo, quando se formou, fez um projeto de um banheiro, né? Sim. Então, pega um projeto desse banheiro e vai orçar. Orça com 3 fornecedores, tudo, para você conhecer o preço das coisas. E quando você for fazer um projeto, talvez o cliente não te contratou para fazer o orçamento, mas faz o orçamento. Porque você vai saber que uma pedra, é um preço, um granito é outro. Claro. Você vai saber qual que é o grau de diferença de um para o outro. Porque tem muito cliente agora vem essas pedras iluminadas e eles pedem, acham lindo, né? Na casa cor é maravilhoso. É bem só que não sabe preço. Então a gente pode projetar, mas depois chegar na hora e vai ficar frustrado. Bom, vamos fazer um brinde à compra aqui, já que está assim aqui, né? E a gente continua. A compra a grandes encontros. Daí eu vou cumprimentar algumas pessoas para a gente continuar, porque entrou bastante gente aqui, beleza? Então vamos lá. Douglas Moura. A Pri Rispoli falou que o nosso papo estava um pouquinho chiado. Será que melhorou? Eu puxei um pouco mais para cá, a gente imposta um pouquinho mais a voz. Só contem para nós, tá bom? Lima CWB, DP Arquitetura sempre está aqui. Primos, IML Engenharia, Guilherme, Guia Viviane, Patrícia Souza, Eduardo Manarelli, Manu Cancela. Oi, linda. Inplace, Joeli Lute, Designer Joyce e muitos outros. Laís Brand falou Tintim. Então pelo menos os tributários ouviram, né? Melhorou. Ivânia Objetos também entrou aqui. Pessoal, sintam-se muito bem-vindos. Para quem entrou mais agora, estamos falando com 2 arquitetas com 5, 6 anos de profissão, contando como é o mercado hoje e eu tentando bater uma bola com elas.
Fornecedores são tão importantes que eu, numa execução de obra, às vezes a gente acha, vou contratar o Leopoldo para construir. Então é Leopoldo e sua equipe de 5 pessoas para uma obra, 7 pessoas, 9 pessoas, não. Para eu fazer a execução de uma casa, 30 terceirizados, 40 terceirizados. E não é porque a minha empresa não atende a tudo. Aliás, é porque a minha empresa não atende a tudo. Ela faz talvez o papel da gestão, da batuta, como maestro, mas eu preciso de um grande violoncelo, de um grande barítono, de uma soprano, de um pianista, e eu não vou conseguir dominar todos esses instrumentos. Então a gente precisa confiar nesse pianista. Você precisa confiar nos teus fornecedores e ter eles à mão, porque senão você não consegue responder ao teu cliente. Exatamente. A banheira lá, você teve que dominar isso, você não ia executar, mas você fez o teu papel orientativo, você pegou um pouco da batuta ali para alguém ir lá e tocar o instrumento. A gente precisa saber que sozinho a gente vai ter alguns insucessos, vai se tornar até insustentável, não é? Até a terceirização de um 3D, às vezes, você precisa, não é? Com certeza. O cliente, eles não têm noção às vezes é um apartamento, mas às vezes vai passar mais de 100 pessoas para ele ficar pronto. Essa parte, né? É muito difícil também ter controle de tudo, né? É difícil. Por trás das câmeras ali, né? O resultado final é mas é muita gente envolvida realmente. E uma coisa acho que é legal falar também, que você falou do negócio da banheira ali, né? É uma coisa que quando a gente sai da faculdade, eu senti muito disso, acho que a Duda também. Nós somos mulheres e a gente com cara de muito nova. Essa obra que eu entrei, só homem, todo mundo muito mais velho. Quando eu entrei lá pra mandar, né? A arquiteta da obra foi horrível. Me senti muito mal. Eu também tive E foi, pelo fato de eu sentiu acuada? Me senti acuada de eu ir lá ensinar a colocar uma banheira. Eu fiquei com medo de ir assim, sabe? Eu falei, não, vamos lá, vai dar certo, né? Mas depois no final, acho que eu já tava num lado de brincadeira também. Eu também. A gente tenta contornar bem um pouco, né? Aí já viraram amigos, assim, sabe? Mas no começo é bem difícil. É bem Nossa, difícil. a gente dá sempre dificuldade no começo. Mas não dá pra levar, assim, muito. E vocês trabalham mais com projeto ou com execução? Eu projeto. Projeto também. Tá, mas ainda que vocês trabalhem com projeto, vez ou outra, vocês têm que pisar no canteiro? Sim, sim. Eu fazia acompanhamento, agora eu tô tirando um ano sabático, que eu não tô mais fazendo. Mas eu nunca fiz o gerenciamento, execução de obra. Eu sempre acompanhamento ou consultoria, visitas esporádicas. Hoje eu faço só consultoria. Então eu tento entregar o projeto mais completo possível para o cliente. Diminuir a parte de obra. Visitas. Então eu poucas vezes na obra. Assim, o meu também é bem parecido, é a mesma situação. E a gestão de um escritório, né? O que o cliente espera, né? O que ele entende como projeto? Ele chega às vezes com um desenho, ele chega com uma ideia, com umas fotos, alguns chegam a rabiscar alguma coisa. Pra eles fazerem. É? Eu mando eles fazerem a tarefa de casa. Eu acho que aparece um pouco de tudo, na verdade. Tem gente que chega para contratar um arquiteto e não sabe o que é um projeto de arquitetura, não sabe como funciona. Eles chegam às vezes querendo explicar como a gente tem que trabalhar. E várias vezes eles não entendem que não é da forma que eles pensam, que a gente precisa explicar todo o processo, o desenvolvimento do projeto. Exatamente. Mostrar para ele como que dança a nossa música. Sim. Tem uns que já chegam com os projetos prontos, eu quero que você faça exatamente isso, mas não tem como, seu terreno não dá para fazer isso. Seu apartamento, você está com uma referência de um apartamento de 300 metros e o seu tem 50. Acontece. Não vai caber Não ali, cabe, né? então... Nem faz sentido, às vezes, aquele tipo de projeto para aquela proporção, Exatamente. Isso mesmo. E você tem que falar com uma certa elegância, né? Para respeitar o entendimento dele, né? E a gente mostrar que a gente sabe o que está falando também, né? A gente não está ali só querendo impor uma coisa que, hoje eu tô a fim de falar isso e vai ser isso. Não, a gente tem, né? Por mais que a gente seja pouco tempo formado, a gente estudou para isso, tem as experiências, né? Cada projeto é uma experiência nova. Então a gente tem que convencer que a gente está ciente, que a gente entende do assunto. Exatamente. Eu acho muito importante
detalhado, completo, bem né? completo. Normalmente eles vêm com as imagens já prontas, assim, eu falo, não, vamos sentar e vamos estudar. Hoje com a internet, né, eles já aí a vêm gente com estuda coisa. cada imagem que ele manda, porque às vezes a imagem que ele mandou, ele gostou só de uma mesinha, ele não gostou da imagem completa. Então aí é uma reunião demorada, assim, a gente vai conversando tintim por tintim, pra daí conseguir fazer uma coisa bem personalizada. E acho que essa questão deles chegarem com a imagem, às vezes a imagem final ela tem um visual, né, muito bonito, ela agrada, ela atrai o cliente. Mas é bem isso, a hora que a gente começa a tentar desmontar aquela imagem para ver o que ele realmente gostou, ele gostou de uma mesa, ele gostou do tapete, não é do conjunto. Então, isso é importante, porque senão a gente segue aquilo lá, que ele mandou. Apresenta o projeto. Mas ele fala, não, mas não era isso, era só aquilo ali que eu gostei, a gente não sabia. Briefar é muito importante. Muito. Nossa, Eu acho que é o processo mais inicial ali, a gente tem que entender o que o cliente quer, tem que ser bem detalhado para conseguir executar, atender as pessoas a gente nunca viu na vida. Então é o primeiro contato que a gente está tendo com essas pessoas. Eu falo pra eles, como que eu posso fazer um projeto para você sem me passar informações, eu vou fazer um projeto no meu bolso. E daí... Acontece isso também às vezes, nem o cliente sabe o que ele quer. Sim. Então a gente precisa apresentar, comigo pelo menos, eu apresento uma proposta para conseguir direcionar o que o cliente quer, porque daí ele começa a mandar uma referência de cada coisa, ele não sabe se ele quer um espaço grande, um espaço pequeno, ou 3, 4 lugares, enfim. Então a gente tem que começar para direcionar o cliente, às vezes meio que no escuro, e daí ele vai adaptando o projeto. E feito, alguns eles têm até preguiça de fazer o briefing. Tem alguns têm assim, Sim. preguiça, tem muita gente tem preguiça. Aí eu monto uma apresentação com as referências que eu escolhi pro ambiente dele, pra ele ver, pra ver se ele gosta. E várias vezes também, nessa parte inicial, assim, nesse briefing, a gente começa também a plantar umas sementinhas de curiosidade no cliente, coisas que eles nunca pensaram. Então, você vai querer colocar que tamanho vai ser sua cozinha? O que você vai querer guardar? Que tipo de louça você tem? O tamanho da sua geladeira, tamanho de TV, cofre. Rotinas, né? Cada pessoa tem família que é a cozinha, tem família que é a sala, né? Tem família que é um estúdio de música, né? Então, na verdade, quando você faz uma casa, você tem que pelo menos entender o que bate no coração deles, né? E aí trabalhar com carinho, com mais camadas, né? E às vezes tudo, algumas vezes até girar em torno disso, né? E varia muito, né? Varia, nossa, muito mesmo. E às vezes é legal assim que a gente às vezes faz um projeto para o cliente, às vezes a gente vem de casa, se muda para outra, e as rotinas vão mudando. Então às vezes nasce bebê, as fases da vida. Claro. A gente faz um projeto, às vezes recém-casado, daqui a pouco já vai fazer um projeto do quarto dos filhos, aí uma nova casa, então é legal que a gente acaba acompanhando toda a fase ali. Eu tenho a fama que as minhas clientes engravidam no meio do projeto. Gente, no meio da pandemia, minhas clientes todas estavam grávidas. Nossa. Eu falei, gente, todos os projetos mudando a destinação no quarto. O escritório vira o quarto de bebê. E às vezes a gente vê um casal, os dois equilibram as ideias, às vezes tem um mais resignado, né? Às vezes é mais o homem, às vezes é muito variável, né? Às vezes é a família, né? Exatamente. Às vezes os filhos mais velhos têm um gênio forte, né? Sim, exatamente. Normalmente quando tem filhos, a gente até fez eu faço uma reunião só com o filho no quarto dele. É legal que ele passar que é o espaço dele. Aí normalmente a mãe dele depois de infiltrar, né? Carol, não deixa fazer isso, tá? Daí eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer. Daí a gente vai conversando. Às vezes, até criança às vezes gosta de fazer, sabia? É muito legal. Eu também sempre que consigo assim, porque às vezes as crianças também não têm muita paciência para participar disso, né? Mas sempre que dá também eu acho legal entender o que a criança quer, a expectativa dela no quarto, no espaço da casa. É importante. Mas essa coisa do casal sempre tem, assim. Sempre tem. Aí eu acho que vai também da gente ver qual dos dois, que a gente vai ter nosso olhar de arquiteto, ver qual dos dois que combina mesmo com o que a gente está querendo fazer, sabe? E às vezes a gente tem a função psicólogo também, né? Meu Deus, aí já vem que não é só eu, né? No meio
Ai, tá bom. Daí a gente vê quem é que resolve as coisas, né? Mas é legal, é divertido. É legal. É divertido, mas a gente tem que ter um feeling psicólogo, com certeza. Tem. A gente tinha que ter a matéria, A matéria de psicologia na faculdade. Nossa, tinha muito. Vamos terminar a psicologia e depois a gente vai falar da gestão de novo, que tinha que ter É. também. Mas só terminando a psicologia, eu tinha um casal de clientes que eles brigavam comigo na minha frente e terminavam as brigas rindo. Porque parece que o modo deles é brigar e rir, brigar e tal. Era aquela guerra de amor Acho ali, que a né? gente teve o mesmo cliente, então. Porque eu tive uma experiência assim também. E daí as primeiras vezes você fica meio acuado, depois você entende, não, é um modus operandi aí, né? Depois você vai aprendendo a lidar com o cliente, né? E é legal que você vai conhecendo vários tipos de pessoas, de Personalidade. O bom do nosso trabalho é que nunca muito dinâmico. é a mesma coisa. É muito dinâmico. Esse Eu até adoro foi isso. um dos motivos também que eu escolhi arquitetura, foi por isso, assim, por ser tão dinâmico, por ver por mudar tanto o cliente mesmo, o tipo de projeto. Então, é uma parte que eu acho muito interessante, é cada situação E mudanças de projeto já passaram por vocês? Nossa, Assim, já. tipo, tá pronto e tem que mudar, tá pronto e tem que mudar. Com certeza, eu acho que Tudo acordado. Meu Deus do céu! Tá tudo lindo e de repente dormiu, acordou, mudou, né? Passou uma semana, mudou. Você tá lá na revisão 10 de projeto e fala, não, acho que eu vou voltar pra primeira. Nossa. Tipo, por que eu fiz tudo isso então? Realmente. Isso é normal. É normal. Até eu fiz isso na minha casa. A arquiteta aqui própria. A gente faz. Até eu, né? Que é A pior, gente né? A muda gente de ideia. projetar pra gente mesmo. Mas é ruim, assim, essas mudanças. Eu tento conversar com o cliente desde o começo. Eu tento educar o cliente a dançar a minha música. Eu coloco limite de alterações de projeto. Então, hoje, não tem tantas alterações igual tinha antes. Porque eu faço uma reunião bem séria com eles no começo e falo assim, é isso, é isso, é isso. Então, você tem tantas alterações. Então, por isso que tem que dar muita atenção no briefing. Porque eu tava vendo que algumas pessoas estavam com preguiça de fazer o briefing. Então, o briefing Porque é extenso. bem isso. Então demorado. É muito pra fazer, detalhado. É muito importante. A gente pergunta tudo, igual você falou de cofre, como guarda-roupa íntima, porque a gente tem que, às vezes, desenhar a divisória da gaveta. Então tudo é muito importante, porque às vezes algumas pessoas têm preguiça. Então eu dou esse sustinho ali. Exato. E hoje em dia não tem muito mais, assim, sabe? Mas antes tinha. Agora é bem pouquinho. E a gente tá aqui numa loja bem legal, né? Linda, maravilhosa. Linda. É a loja E10 Home, da Helenice do Neto, certo, Carol? Isso mesmo. Vem aqui um pouquinho, então. A pessoa que morre de vergonha tendo que aparecer. A gente também. Aqui tá a Carol, senta um pouquinho aqui. Carol, me conte dessa loja que fica num lugar tão bom de vir, né? O Gulang é ótimo, né? Com certeza. E em relação à loja, o que eu posso falar, né? A Eunice e o Neto começaram a loja, digamos que pela necessidade de ampliar. Por quê? Começaram vendendo móveis de alto padrão, né? Sempre trabalhando Curitiba e Itapema, né? A gente atende aqui, lá, a região toda, na verdade, né? Tanto a parte de Paraná, Santa Catarina, e pela necessidade assim, poxa, eu tô comprando com vocês um sofá, toda a parte da minha mobília na solta pro apartamento. Não tem como vocês fazerem toda a parte, né, de mobiliário planejado, como é que fica? E nisso eles começaram a evoluir. Né? Marcenaria. Aí começaram com marcenaria, né, pela alta demanda, por querer aumentar mais ainda o padrão. Então a gente acabou pegando uma fábrica grande. Você não tá aparecendo. Ai, que coisa, eu queria ficar escondida. Então, a gente acabou pegando a fábrica, né? Então, aumentou a produção, aumentou a qualidade também, né? Tudo para englobando melhor, tanto para vocês quanto para o cliente. O que eu entendi que vocês têm na Arena da Baixada uma loja, naquele templo do futebol, né? Isso mesmo, nós temos aqui no Gulang. Diga-se de passagem, né? É o nome manifesto. E vocês têm aqui no Gulang, na Augusto Stresser, que é um endereço ótimo também, né? É um ótimo ponto, bastante movimentado. A loja em si, né, é imponente, então todo mundo que passa acaba vendo, né, não tem como, né, 3 andares e com
uma logo bem grande ali na frente. Sim. E os arquitetos e designers podem fazer parcerias com vocês, trazer seus clientes para conhecer a loja? Com certeza, a gente vai estar sempre de portas abertas. Vocês podem estar vindo aqui trazer todo mundo. Nós temos toda a parte de acabamentos, tecidos, tudo certinho, para que vocês consigam estar escolhendo tudo que precisa. Marcenaria, mobiliário solto, tô vendo móveis lindos, né? E adereços, digamos assim. Isso. Tudo que o cliente quiser e vocês quiserem. Fala assim, Carol, não tem um fornecedor tal, ou preciso fazer uma obra em Itapema, não tenho tanto conhecimento dos fornecedores de lá, a gente tem. Por quê? Nós temos 2 lojas aqui e uma em Itapema. Então a gente faz essa ponte. Legal. Entendi. Então vocês são do tipo que alguém que gosta de feijoada e daí tem um grande cozinheiro, vocês dão a mesa. Isso aí. É? É que eu não sou de interiores, eu uso outras metáforas, tá bom? Obrigado, Carol. Valeu. Prazer, tudo bem. Continuamos aqui então, vamos lá. Meninas, então como é a gestão de um escritório de arquitetura? Eu tive um escritório de arquitetura que era focado em projeto há 15 anos atrás. Foi migrando para obras, e daí obra e projeto, e hoje em dia, projeto ainda, mas nos conhecem como construtora. Então, nós fazemos a gestão especialmente de processo de execução e às vezes a aprovação de projetos numa coexecução com os arquitetos que desenvolvem seus projetos. Mas como é um escritório focado em projetos? Tem que ser muito organizado. Muito. No caso que a base de qualquer escritório é a organização. Com certeza. Porque se você não se organizar, a gente não consegue pegar um projeto por vez, não tem como, né? Então a gente tem que ser muito organizado com os nossos prazos para a gente conseguir pegar mais de um projeto por vez. Então acho que a base é a organização, com certeza. Então, porque senão você não consegue, não tem Senão os como. projetos te atropelam. A gente Exatamente. acontece de todos os projetos, às vezes, né, de coincidirem as etapas, então você está entregando todos os projetos no mesmo tempo, está recebendo o retorno do cliente ao mesmo tempo, então tem que ter certinho ali os prazos. E hoje tem muitas plataformas digitais que nos ajudam com essa parte também. Então, eu tô fazendo vários estudos ali até achar a ideal, assim, hoje eu uso várias coisas, assim. A Carol vai testando as ferramentas, né? Então, Eu faço assessoria com ela, né? Falo, quero essa, o que é melhor. Mas é muito legal, ajuda bastante, igual, tipo, tem ferramenta de contagem de horas, então toda vez que a gente começa a trabalhar, cada um da equipe tem o seu login, dá enter lá pra contar a hora que tá trabalhando. Para aquele projeto. Pra gente tal, saber na etapa tal, e começa a contar a hora deles. Então, no final eu consigo ver quantas horas deu cada de produção, coisa. realmente. Então é aquilo que eu falei, e a gente tem que aceitar que chega um momento que você não é mais o técnico. A gente sabe faculdade técnica, mas é muito importante a gente ser técnico porque é uma frase que meu avô fala isso, ele sempre fala pra você saber mandar sem saber fazer. Sim. Perfeito. Então você tem que saber ser o técnico para você poder mandar as pessoas a fazer, para poder ensinar as pessoas. Só que no momento em que você para sempre é técnico, você tem uma limitação. Exatamente. No momento em que você consegue transferir essa técnica para alguns pares, você consegue delegar e não delargar. Isso. Delegar. Sob tua monitoria, as etapas vão andando e andando. E daí você pode delegar para um técnico e outro técnico, até que alguns deles se tornam técnicos muito bem remunerados porque é a vocação deles, e outros ascendem a gestão. Daí você vai de nível tático a estratégico. E tudo bem para sempre ser técnico. E tudo bem ser gestor. É questão de vocação e de como você se sente confortável. E é muito difícil ser tanto técnico quanto gestor. Os dois não são fáceis. Muito. Eu tenho uma arquiteta no escritório, que é a Renata Colasso, que ela é muito competente, extremamente técnica. E eu me esforço para ser técnico, mas eu sou mais gestor. Sempre mais gestor. E eu tenho um campo nas ideias, eu acho que é ascendente em peixes, assim, né? Eu sou criativo e tal, mas eu tento manter a gestão. E se eu mergulhar na técnica, no detalhe, prefeitura não sabe. Desculpa, Rodrigo, brother, estamos juntos na peleja. Não, eu quis dizer que o processo é trabalhoso, às vezes chato, é norma daqui, dali e tal. Então, se a gente tem alguém que come essas regras, a gente até solta um pouco, até esquece algumas, para fazer outras coisas. Faz sentido para você?
É uma coisa que eu vejo muito que depois, quando eu comecei a delegar as coisas, as funções, foi difícil, assim, eu aceitar isso. Mas ajudou muito eu procurar outras áreas, prospecção de cliente, que era uma coisa que eu não conseguia tempo para sentar e fazer isso. Eu não conseguia tempo para ver, no final, terminou o projeto, eu não conseguia sentar e ver se aquele projeto realmente deu lucro, se deu prejuízo, porque eu não tinha tempo. Aí depois eu consegui delegar as coisas, eu aceitei também, porque foi difícil eu aceitar, porque eu gosto do técnico. Eu gosto muito. E daí depois que eu consegui fazer isso, daí que deu certo. E não foi na primeira estagiária que eu consegui delegar. Porque na primeira eu aprendi também, eu errei muito. Como ensinar, como passar pra mim. Pegar ela, começar a fazer as coisas, eu ver que tá errado. Eu naquela correria eu queria pegar e ir lá arrumar. Em vez de falar, não, ensinar ela que não, isso tá errado. Isso aqui que tá errado pra ela aprender o que tá certo, o que tá errado. Então daí você vai aprendendo também como Eu e a Carol, a gente conversava bastante disso, assim, porque eu sofro muito ainda para delegar as coisas e repassar as funções. Eu acho que eu vou dar conta de tudo, eu quero abraçar o mundo. E é bem isso, você parar para você ensinar alguém também, você precisa estar preparado para isso, né? Então também é um processo... E eu sofro, mas cada dia menos. Mas há uns 10 anos atrás eu sofria muito. Porque como é que eu não vou ser o gestor da obra? Como é que eu não sou o cara que está ali todo dia? É eu que tenho essa competência. E daí depois eu entendi, pera lá, eu não estou perdendo. Eu estou ganhando mais me distanciando. Exatamente. Era que nem quando eu só aceitava construir obras que eram projetos meus. Porque o ego é um pequeno arquiteto que a gente carrega dentro do peito. E depois eu entendi, que bobagem, você está participando do processo de outra forma, mas você está entregando. Exatamente. Mas é como você explicar para alguém que está num relacionamento, tá ruim, e a pessoa não vê. Então a gente precisa de um tempo para maturar algumas coisas, para então... É por isso que o software não sai o 10.0, sai o 1, depois o 2, depois o 3, para a gente evoluindo aos poucos, né? Exatamente. E a gente nunca vai achar a fórmula perfeita. A gente Não sempre vai existe, mudando, né? Eu sempre acho tá que mudando. cada pessoa também tem uma forma de trabalhar, um jeito. Então, não tem muito certo ou errado. Às vezes o que é bom pra você não funciona pra mim. Sim. Então, a gente tem que se conhecer, a gente tem que entender o nosso processo E é como legal dessa fazer parte isso dar certo. de gestão também, tipo, você aprender a analisar. Uma coisa que eu fiz muito esse ano, mudar os processos. Antes eu tinha, como eu era muito técnica, gente, entregar aquele projeto, livro de projeto, sabe? Eu achava lindo, maravilhoso. Mas eu via que o cliente... Ele nem valorizava e se ele pudesse evitar, ele jogava fora 10 das páginas, né? Podia muito Sério, fazer né? aquilo. E daí, a apresentação também, as apresentações eram super detalhadas, tudo. E daí eu pensei, gente, não precisa disso. Eu tô Seja só menos. Seja menos. Entrega o que você entrega com a mesma qualidade, mas não precisa desse nível de tanta coisa assim, porque não tem necessidade. Então, mas Isso não é o que perder a experiência qualidade. vai trazendo também Sim. pra gente. A gente vai vendo o que é fundamental apresentar num projeto final. O que a gente gosta, às vezes, no começo, né, a gente enfeita muito os detalhamentos Sim, e entrega também, né? super trabalhar. A gente quer fazer o melhor e Sim. não é pra conversa, para o cliente realmente entender. Então, E tempo é caro. cai Demais. Então, se a gente pudesse cobrar 10 vezes de um cliente, quem sabe você fazia com 150 camadas, mas a gente tem que... Como se monta preço? Agora o gestor, falando aqui, os gestores. Como é o preço disso aqui? Então, isso aqui é uma garrafa que eu vou começar a produzir vinhos e agora eu vou cobrar nessa garrafa aqui, que é nacional, argentina, R$5.000 no meu primeiro vinho. Eu vou vender? Sim ou não? Não, porque não é o quanto eu quero, é quanto o mercado diz e eu tenho que me adaptar. Então eu tenho que encaixar meu tempo no que o mercado diz para eu pegar um outro projeto e um outro projeto. Senão eu não vou fechar nunca. Não é? Exatamente. Tenho que ter colocar uma balança. equilíbrio. Um O equilíbrio. quanto que você vai gastar, seus custos, tudo nesse projeto e o valor do mercado. Porque não Sim. adianta você... Você tem que encaixar nisso. tem que fazer as duas análises. Uhum. E uma coisa que eu aprendi também esses dias, que é assim, às vezes a gente cobra, às vezes eu aprendi uma vez a cobrar por hora, né? Mas só que daí você vai cobrar por hora, só que você faz o projeto muito rápido. Então como você vai cobrar por hora? Se a outra pessoa que faz devagar, Acho que a gente já fez todo
vai cobrar por metragem, mas o trabalho, às vezes, que um ambiente muito menor te dá, não compensa, trabalha por hora. Então, tudo isso a gente também demora, né? Como logo ele que é recém-formado, a entender, a conseguir precificar o projeto também é muito difícil. E a maneira como você monta tudo isso, você tem que olhar e ver que ele vai comparar com aquele escritório e aquele outro escritório. E ele vai, no final, querer saber quanto sai do bolso. Se é por hora, se é por metro quadrado e tal, ele quer saber quanto sai. Ele quer o resultado e o quanto ele quer. Então, às vezes, quando eu faço uma apresentação para o cliente falando do preço da obra dele, eu digo, olha, aquela construtora trabalha desse jeito ou desse jeito. Não existe certo ou errado, mas o que é importante para você? É saber quanto por mês e quanto é o total que você vai gastar. E ver se faz sentido para você a confiança e quanto sai do bolso. Não é? Agregar valor ao teu orçamento. E vocês estavam falando de experiência, né? Que leva tempo, a gente falando sobre isso. Daí eu lembrei de uma série chamada Suits, que é com o Harvey Specter, que é um safo, um advogado que sabe tudo. E ele conhece o Mike, que é um cara que ele é de um QI 150, que ele tem uma capacidade de absorção incrível. E ainda que ele fosse um gênio, esse piá é um moleque. Não interessa o quão gênio ele é, os anos de experiência do Harvey, que sabe todas as curvas, ele não perde. Então a gente precisa, ainda que seja estudioso e competente, entender que nada substitui o tempo e a experiência. E fazer de novo. Eu saí da faculdade, a minha chefe, né, que era do meu estágio, fala assim que ela é meu anjinha, né? Eu saí do normal? estágio, Tá mas andando? ela não saiu de mim. É que apareceu a tela da porcentagem da bateria. O pessoal tá andando direitinho, estão ouvindo a gente. Só digam sim pra gente ficar feliz aqui. Desculpa, pode falar. Vamos lá. E quando eu me formei, ela era meu anjinho, assim. Quando eu ligava pra ela, eu pedia ajuda, eu dia final chorando pra ela, porque eu ainda não tinha experiência, tinha medo de A falar gente com se as desespera pessoas. com as situações, né? Aí teve um dia que eu liguei chorando pra ela, super me acalmou, então é muito legal essa troca, assim, porque a experiência, né, é uma coisa que você vai conseguir com o tempo, né? E às vezes quando chega o problema pra gente, a gente acha que aquilo é, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir resolver, é o maior problema do universo. E precisa às vezes de alguém que tenha um pouco mais de experiência pra falar, não vai ser. A gente começa a tentar resolver. Eu lembro de uma vez que eu estava aprovando um projeto lá em São José dos Pinhais e era de um barracão industrial. Apareceu para mim obras industriais e eu comecei nisso e fui crescendo e eu nem sabia antes fazer isso, mas foi o que apareceu e abriu minhas oportunidades, né? E era um cara louco, porque ele queria 15 mil metros quadrados de uma indústria que enquanto eu estava aprovando ele já estava construindo. Acontece E também. acontece muito. Acontece. Não é o ideal, mas acontece. Numa desatenção, eu olhei o recuo 2 e o recuo era 5. Entendeu quanto isso é sério? E ele estava construindo já. 15 mil metros. Tenso, né? Cara, imagina eu louco com isso. E agora, como? Daí eu fazia parte do conselho de urbanismo, eu fui na reunião e expliquei, e eles falaram, olha, uma zona industrial, atrás tem o barracão das Casas Bahia. Manda ele colocar venezianas em todos os vidros para ventilar, mas ele não olhar para o vizinho, e a gente aprova com 2 metros. Cara, você não tem ideia do tamanho do peso que saiu, e o meu cliente falou, ninguém conseguiu aprovar com esse recuo como você. Eu não contei da treta, né? E daí eu virei o cara, né? Mas a gente passa perrengue. Muitos. A gente erra, não é? Mas a gente tem, isso é uma coisa legal também, pra gente aprender a levar pro cliente. A gente sempre chegar com uma solução, né? Se você falar assim, meu Deus do céu, O cliente aconteceu vai isso, daí ele ia surtar. É. Você já chegou Sim. com uma solução ou Sim. já solucionado, Sim. né? Sim. Melhor ainda. Melhor. E se vem um problema, acontece, porque você errou, porque um terceirizado errou, porque aconteceu uma fatalidade. Se veio, a gente precisa respirar e tentar ver qual o caminho à esquerda e à direita. Não é chorar e ser punido. É dizer, eu estou do teu lado aqui, ainda que eu era para usar a espada e usei o machado, vamos ver qual é o próximo passo. Não é?
E às vezes é difícil isso porque se desconstruiu um clima de harmonia. Então faça o seu trabalho, às vezes até resignado, e guarde isso como aprendizado para ir para o próximo, né? E sempre terá o próximo, né? Sempre terá. Uma das maiores invenções da Terra é o calendário. Gira o ano e no ano que vem você está de novo ali, melhor e renovado. E a noite de sono, né? Nossa, com certeza. E se você não faz objetivamente uma coisa errada, e você estudou e ainda assim se equivocou com alguma coisa, é simplesmente a vida. É verdade. Sinceridade, boa vontade e nada de fuga. Mas se apresentar, eu acho que faz parte do processo, não é? Com certeza. Exatamente isso. Mas estudar bastante é bom para os erros serem menores e os acertos aparecerem bem mais, Mais não é? fáceis. Ó, o Ricardo Souza tá falando que a entrevista tá máximo. Entendi. Mas tá o máximo mesmo, tá, Carol? Com certeza. Boa, legal, isso aí. Dalton Vidotti, lenda. Dalton Vidotti já esteve aqui, foi o bate-papo mais longo, que foi 1h20 e pouco. Eu tava assistindo esse. Porque a gente começou a falar de viagem, e eu adoro viagem. O Dalton também. E ele é a lenda das viagens, e eu tô me esforçando para chegar lá. E o assunto foi muito legal. E desviou para falar de arquitetura do mundo também, né? Ele gosta muito de Chicago, eu tenho Chicago aqui. Então foi muita coisa legal mesmo. Saudade de você. Vamos ver se a gente conversa de novo, viu? Daí estamos aqui com vários nos prestigiando. Mas me contem, meninas, então gestão é planejamento também, não é? Antes de você se apresentar para um cliente, para sentar para fazer o briefing, você tem uma conversa por telefone, você tem um WhatsApp, antes de você ver ele pessoalmente, existe alguma coisa prévia para você se preparar? Sim, eu faço eu nunca apresento a proposta para o cliente de orçamento mandando WhatsApp, né? Então a gente já faz uma reunião online ali. Hoje eu estou fazendo todas as reuniões online, o home office veio na pandemia e ficou. Então ficou 100% online e eu vi que todo mundo gostou assim, desse home office do online, sabe? Então hoje em dia eu faço reunião às vezes com o cliente está jantando e a gente está fazendo reunião, eu estou ficando mais prática. Sim. Então eu faço essa reunião de orçamento com eles e daí depois a gente senta e a gente conversa como que vai funcionar todo o projeto, todos os pontos, né? Então já no orçamento a gente já vai saber, né, nessa reunião. E depois tem a reunião de briefing aí. Eu tento, antes de montar essa proposta, entender o que o cliente quer, porque várias vezes eles chegam pra gente, pegam contato com alguém, alguma indicação, e falam assim, eu quero um projeto para um quarto, me passa o valor. Mas que quarto, qual é o tamanho, qual é a situação do teu quarto, tá construído, tá não tá, é uma reforma. Então pra gente entender o que ele realmente quer. Então normalmente também marca essa primeira reunião. Agora com a pandemia bem mais online, mas ainda tem uns que continuam presencial. Eles gostam dessa troca, né? Você estar ali pessoalmente, ver o espaço que ele tem e o que ele quer fazer, para depois Se ele quer o presencial, já muda. Exatamente. Eu geralmente, muita indicação. Vocês sabem, né? Acho mais a metade. indicação, muita gente é indicação. E daí eu puxo sempre, gosto de ter uma conversa ao telefone. Antes de, pra mim, talvez eu sou old school, né? Só as palavrinhas pra mim escritas, eu quero ouvir a voz, eu quero sentir um pouco do tom. Então eu gosto de ter uma conversa que seja de 5 minutos. Mas para ouvir um pouco mais e me apresentar um pouquinho mais, dizendo quem somos, o que fazemos, um pouco da nossa rota de modelo. E eu também falo uma coisa, nós não entregamos orçamentos, nós apresentamos orçamentos. Podemos continuar? Daí quando ele diz sim, ok. Porque a entrega é muito fria, pelo WhatsApp, por e-mail, um papel. Não, a gente precisa falar para explicar. Explicar o que você não é? faz, né? E é um relacionamento, né? Porque você vai estar meses com aquela pessoa, você tem que executa, sem você dúvida. vai estar às vezes 1 ano e meio. Então é muito tempo, você tem que se dar bem com a pessoa, você tem que logo de cara se identificar com a pessoa. Não só o cliente, como a gente também. A gente também. Porque senão fica insustentável, né, a relação. Assim, às vezes o cliente chega com uma expectativa, a gente trabalha de uma outra forma que não é o que ele imaginou e tem que ser bem isso, é um relacionamento. E eu, se posso dar uma dica, aprender a dizer não.
Levou Processo tempo, eu levei difícil. tempo. Tipo, não faz tanto tempo que eu aprendi a dizer não. Eu devia ter aprendido há uns 10 anos e aprendi uns 5. Eu tô no processo ainda. Porque às vezes a gente tem que dizer não para um cliente e dizer que você não vai conseguir trabalhar com ele. Uhum. Isso é muito difícil, tá? Muito. Mas às vezes é melhor do que você ter um Do que- processo ruidoso no meio do caminho. Só que Verdade. para isso a gente tem que ampliar nossa capacidade de leitura. Uhum. Ler pessoas. É o gestual, uma maneira impositiva, as escolhas, o perfil. E às vezes a gente poupa sacrifício e dor se disser não. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. É. E tá tudo Na bem. hora, às vezes, parece que né, é uma coisa ruim, que a gente fica se sentindo um pouco mal, mas depois a gente vê que Não, era pra ser dessa forma mesmo. E com o tempo eu acho que você vai aprendendo a decifrar as pessoas. É. E Voltamos no à começo tem que psicologia. ter, no começo tem que ter esses clientes que você não conhece, que você bate de frente Sim. com o cliente, que você chora. Então tem que ter pra você aprender. Acho que é muito importante. Importantíssimo. Depois vai saber já identificar. Uhum. Esse é o nosso nosso jeito vai bater. Pronto. Daí a gente já vai saber. Se a gente pode falar de gestão, falar de contratos é uma coisa muito boa. Quanto mais detalhado você, mais detalhista você for, melhor. Então, se você fala que o banheiro tem azulejos e lavabo não tem, então coloque lavabo não tem. Porque o lavabo às vezes é pintado, então é mais caro o azulejo, mas o cliente não, também é banheiro. Então são pequenos. Nicho no banheiro, tem nicho em tudo que é lugar. Para fazer um nicho eu tenho que cortar, eu tenho que fazer, se é com azulejo tem a meia esquadria, tem um profissional específico, não é um azulejista comum, é um cara mais refinado. Então, explique o detalhe do detalhe, até 10 mudanças de projeto. O projeto envolve 10 visões de cima, disso e daquilo, num grau de detalhamento X. Se você quiser especificação de adereços como louças, como que decoração fina, solta, isso é a parte. Ou não é, mas especifique. Porque o cliente não tem sempre razão, o cliente tem sempre as suas razões. E a gente precisa entender isso para ver até onde você vai. Você não está fazendo favor, você está prestando um serviço. Seja profissional. E se você construir um relacionamento de amizade, saiba dizer o que custa e o que não custa. E porque você passou a gostar dele, não deixe de cobrar. Cobre com boa vontade, diz se esse preço é justo. E se você fosse uma outra pessoa, eu cobraria o mesmo valor, mas eu faço com mais paixão o teu trabalho, porque eu me envolvi com você. Mas preciso cobrar porque faz parte do show. Não é? E é verdade. A gente vai entregar tecnicamente para A e B, mas e cobrar de preferência igualmente. Mas se a gente encontrar uma verdade nele, a gente vai entregar um pouco mais de paixão. Não é a menos, a gente vai entregar a mais. E a paixão na nossa área faz toda a diferença. Faz, Porque a né? gente trabalha com a criação, se a gente não tiver ali apaixonado 100%. em tudo ali, 100% naquele projeto, não vai. Eu não consigo, porque às vezes eu dou uma travada assim. Aí mas se tá nessa vibe que o cliente tá legal, Você constrói uma relação com aí o vai, cliente Sim. e flui melhor mesmo. Flui, né? E essa questão de contrato é legal, assim, porque eu sempre falo, parece que o nosso contrato nunca tá finalizado, né? A gente começa, o meu primeiro contrato acho que tinha, sei lá, 2 páginas. A cada Né? projeto a gente vai acrescentando item, cláusula, porque cada situação a gente aprende mais coisa e nessa daqui eu deixei passar isso, então vamos especificar que no próximo não vai acontecer. Sim. Então a gente vai modificando o tempo inteiro. E, por exemplo, nos meus contratos eu coloco, agora não mais, né? Colocava rodapé de poliestireno similar Santa Luzia. Conhecem o Santa Luzia, ele cobra uma vez e meia ou 2 vezes o valor de outros bons concorrentes, mas similar Santa Luzia é Santa Luzia. Da onde? Por que você pegou um outro? Agora, rodapé de poliestireno. Porque alguns clientes vão entender isso e outros vão, infelizmente, usar contra você. Sim, é verdade. Infelizmente. Não é? E é uma palavrinha, né? Uma palavrinha. Que muda tudo. Uma palavrinha. Foi só um exemplo, mas a gente há de se tomar cuidado. Sim. Antes, se resguarde. Uhum. O primeiro amigo teu
é o teu espelho e o teu trabalho. Depois os outros vêm com a bênção de Deus, não é? É um investimento você pegar um advogado e te ajudar ali. Desde o começo, acho que todo mundo tinha que fazer os primeiros investimentos no escritório. Você vai fazer o contrato. Sem dúvida, a assessoria jurídica é algo bastante importante. Dependendo do grau de complexidade do teu trabalho, você mantém essa assessoria sempre, mas se não, você tem a mão para consultas eventuais, É né? a guarda, vai te proteger ali. É o teu contrato e o projeto bem detalhado. Para na obra daí você se garantir também. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Exatamente. Meninas, 5 ou 6 anos de profissão, ainda vão trabalhar mais uns 2 anos e se aposentar? Como é que vai ser, hein? Ai, vamos ver. Meu marido vai se aposentar com 45. Ô, beleza, hein? Ele não vai, não. Não, né? Tem chão ainda. Tem coisa pra gente aprender. Tem, né? Vai trabalhar muito aí. Vai, Muito se mesmo. Deus quiser. Tem longo Com ainda. o tempo a gente trabalha com mais qualidade, talvez trabalhe até com menos clientes, mais clientes que deem mais entrega para nós e vice-versa. Mas eu sou um ativista, eu gosto de trabalhar, eu gosto de realizar coisas. E não quero parar tão cedo, né? E é uma questão de ponto de vista. Enquanto a gente tem isso no coração, eu acho que a gente tem que estar ativo. E alguns vieram na vida a passeio. E estão tudo tranquilo. Eu vim a trabalho. Então eu preciso me esforçar ainda bastante. Vocês também um pouquinho? Eu vim a trabalhar. Veio a trabalho, veio a trabalho. Mas gosta das minhas viagenzinhas. A gente gosta do... É o meio-meio. Eu também gosto dos jantares, umas viagens boas, assim, né? Dominar o mundo, né? Pra contar história, né? Exatamente. Eu sempre falo assim que quando a gente tá trabalhando, fala, nossa, a gente quer, meu Deus, precisa do tempo, é necessário. Mas aí se a gente fica sem fazer nada, não dá também. Acho que foi logo que eu me formei, foi uma das minhas maiores preocupações, porque na época o mercado estava ruim, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, se eu já ia abrir meu escritório, a minha ideia nem era essa. E daí eu comecei, não tinha o que fazer, eu comecei a ficar nervosa, falei, gente, não tem como. Hoje a gente precisa, começa a inventar projeto, inventava projeto, criava lá, vou reformar aqui. Pegava o projeto da família, a casa de alguém, inventa. É assim, Se virar. tem que se E o virar. legal é que a gente realmente não teve ajuda de ninguém. A gente Não, não absolutamente nada. Então, é legal que depois de formada, cada projeto, cada coisa era realmente uma conquista muito grande. Muito. Porque a gente conseguiu comprar nossas coisas, a gente realizar as coisas. Quando você vê É o muito primeiro legal. projeto executado, assim, que você chega, você para ali, passa um filme na tua Eu chorei. cabeça. A gente vê tudo aquilo, tipo, meu Deus, que orgulho, eu que fiz isso, saiu do papel e tá aí, e a gente foi sozinha, meteu a cara, quebrou a cara. O meu primeiro projeto e casa executado, eu estava no quarto ano de faculdade. Eu não tinha me formado. E eu errei na inclinação do telhado e fiz uma meia água tão alta que podia fazer um mezanino. E a cliente adorou, né? E foi um erro. Foi Só vocês, tá? E hoje eu olho para aquela casa e hoje, meu Deus, que coisa boa e tal. Mas ninguém chega no 10 sem passar pelo 1, no 2. E a gente quer chegar no topo da montanha e ver aquela vista, mas na verdade não é aquela meia hora de vista. É a subida. Não é a subida? Exatamente. Pessoal, foi um bom papo? Ai, uma delícia. Legal? Com certeza. Então vamos brindar as nossas subidas, beleza? Sim. Que Deus abençoe vocês. Tem que beber, que senão não vale, né? Pessoal, toda segunda-feira a gente bate esse papo legal. Foi muito legal falar com a Carol, falar com a Eduarda. Acho que foi bem leve, bem instrutivo. A gente fala sobre muito assunto, mas o nosso campo de trabalho dá pra gente falar o ano inteiro que tem história pra contar. Tem. Toda segunda a gente vai contar uma, tá bom? Fiquem bem. Até a próxima segunda. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo. Que legal. Agora você dá um stop aí pra gente? É só no X. É só. Isso. Encerrar.